Vocês alguma vez ouviram ou sentiram algo tão escalofriante que vocês não tiveram a coragem de contar para ninguém? De tão assustador que foi? Bem-vindos ao Arquivo 83, um canal de contos de terror que vai fazer vocês morrerem de medo. Essa experiência ainda não acabou e vem me acompanhando já faz 12 anos. Isso me atormenta, não só a mim, mas também a familiares e amigos, que sem saber nem temer, foram parte desta história. Mas, para começar a relatar essa história, não devo ir só no ano 2008, mas bem atrás, na década dos 80, até um pequeno povoado e tranquilo, chamado São Joaquim, a morada da minha avó e da minha família materna. Minha avó sempre foi muito apegada aos padres do lugar, e sempre foi destas senhoras que gostavam de ir na igreja limpar, colocar flores e dar um pouco do que tinha aos demais. Mas nem sempre foi assim. Quando meus tios eram pequenos, passaram muitas necessidades. Durante muito tempo, minha avó viveu e sustentou seus filhos somente com a pensão do meu avô. Em uma ocasião, ela estava dando catecismo a um grupo de crianças, quando chegou uma pessoa muito nervosa, buscando o sacerdote e pedindo ajuda de forma desesperada. Minha avó, ao ver o pobre homem, cansado e morto de sede, foi correndo buscar o padre. Minha avó pensou que se tratava de algum acidente, porque o povoado era cheio de montanhas e as estradas eram bastante perigosas. Enquanto minha avó foi chamar o padre, pediu para as crianças darem ao homem água e algo de comer. Minha avó então saiu pela parte de atrás da igreja e olhou até o alto da montanha, que era onde o padre costumava ir para fazer suas orações. Minha avó então começou a subir a serra, quando avistou uma mulher com vestido preto e com cabelos longos e brancos até a cintura. O vento soprava forte e tampava a cara da mulher. Mas minha avó sabia que não se tratava de nenhuma das mulheres do povoado. Olhando para aquela mulher, um medo estranho tomou conta da minha avó. Mas mesmo assim, minha avó seguiu caminhando de encontro onde ela estava. Se aproximava pouco a pouco. E esta mulher permanecia imóvel, apesar do forte vento que tinha levantado. E parecia trazer nuvens pretas que anunciavam uma forte chuva. Escutou que gritavam seu nome. Então olhou para trás e eram as crianças. Elas estavam junto ao padre. Então minha avó começou a baixar a serra. Ela ia devagar, porque sentia muita dor nos joelhos. As crianças então correram para ajudá-la e o padre perguntou: "Quem é esta mulher que está aí no alto da serra?" E minha avó respondeu: "Eu não tenho nem ideia, padre." Aquela figura parecia um fantasma. Então o padre olhou para ela e lançou uma bênção e fez o sinal da cruz. Aquela mulher deu meia volta e desapareceu no horizonte. Aquele pobre campesino que tinha chegado cansado vinha de muito longe. Ele contou que pediu ajuda ao sacerdote do seu povoado, mas este se negou. Disse que não podia ajudá-lo. Então ele começou a ir de povoado em povoado, buscando auxílio. Ele necessitava que um padre o acompanhasse até o seu povoado, mas até o momento ninguém quis. Então o padre levou ele para uma salinha, fechou a porta e se dispôs a escutá-lo. Depois de escutar o rapaz, o padre disse que tinha que fazer uma ligação. E quando voltou, falou para o rapaz que lamentava muito, mas que ele tampouco poderia ajudá-lo. E disse ao pobre rapaz: "Chama a polícia." Mas aquele campesino começou a chorar e disse: "No meu povoado é tão pequeno que nem polícia tem." O rapaz então, já sem esperança, pegou seu burrinho e começou seu caminho para o seguinte povoado. Pobre burro, mal podia caminhar. Então minha avó começou a chamar pelo rapaz: "Moço, olha, o que está acontecendo? O que você tem?"
que necessita com tanta urgência um padre? O rapaz então respondeu: Me desculpe, senhora, mas não posso lhe falar. Tenho que seguir. Tenho que conseguir alguém que me ajude. Rapaz, seja o que seja, você pode me contar e permita-me ajudar-te. Minha avó não tinha nem ideia de por que tinha falado isso. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas algo nela, no seu coração, a fazia dizer essas palavras com muita segurança. Pelo amor de Deus, filho, com Jesus como testemunha, eu vou te ajudar, disse a minha avó. O rapaz então parou e disse: Talvez se a senhora ver, a senhora acredite. Quem sabe fazem caso a senhora. O rapaz então disse para minha avó: Vamos no meu povoado comigo, por favor. Minha avó balançou a cabeça em sinal de sim, mas se negou a subir naquele burro, que parecia desmaiar em qualquer momento. Então voltaram na igreja e minha avó pediu para o padre cuidar daquele pobre burro. Falou ao padre que acompanharia o rapaz andando, se fosse preciso, até o seu povoado. Mas o padre disse que emprestava a sua caminhonete. Deu a benção a eles e eles começaram o caminho até o povoado daquele rapaz. O céu permanecia preto e eram só as 5 da tarde. Foram várias horas de viagem até chegar ao povoado, onde o rapaz apontou com o dedo um punhado de casinhas e disse para minha avó: Ali está a minha casa, mas as ruas são tão estreitas que a caminhonete não chega até ali. Teremos que deixá-la aqui e baixar andando. O rapaz ajudou minha avó a baixar a serra. Minha avó, de repente, sentiu muita solidão. Foi estranho para ela, porque desde que morreu meu avô, ela sempre se sentia acompanhada por ele e por Deus. Mas aí já não sentia a presença do meu avô. Andaram um pouco e no final da estrada, ela notou uma luz dentro de uma pequena casa. Chegaram até essa casinha, abriram a porta e encontraram uma senhora caída no chão. Eles, entre os dois, a ajudaram a levantar-se. A senhora perguntou se ele tinha trazido ajuda e o rapaz respondeu: Sim, vovó, essa senhora vai nos ajudar. Vai nos ajudar a convencer um padre a vir. A senhora vai ver. Onde está minha irmã? E a senhora respondeu: Ela saiu de novo. Eu não a pude impedir, mas você sabe onde ela está. Está no cemitério. O jovem saiu correndo sem dizer nada, preocupado. E minha avó, como pôde, apressou o passo atrás dele. Eles então andaram alguns metros e chegaram até o cemitério, que não estava muito longe de ali. Mas antes deles chegarem, ouviram uma mulher gritando. De repente, parecia que havia um grupo de mulheres lá em cima. O eco formava uma espécie de canção macabra. O jovem entrou no cemitério. Pôde ver como uma jovem nua caminhava como um animal selvagem. Minha avó queria continuar andando para ajudá-lo, mas ela não podia. Era como se ela estivesse pregada no chão. Ela não podia nem sequer dizer palavra. Não podia nem rezar por alguma razão. Mas ela viu como o rapaz carregava a mulher e corria para fora daquele velho cemitério. Parecia que ele tinha centenas de anos. Venha, senhora, não fique aqui, dizia o rapaz. Os gritos ainda estavam sendo ouvidos. A minha avó tinha que perguntar: Quem está gritando, filho? Quem são essas mulheres? E o rapaz respondeu: Deixa, senhora, venha comigo, por favor. Minha avó então foi caminhando ao lado do rapaz, ajudando ele a levar a jovem consciente. Aqueles gritos pareciam se aproximar. Pareciam que eles já estavam a poucos metros deles. As palavras não saíam da minha avó. Não conseguia pensar em nenhuma oração. Eles chegaram finalmente na casinha, onde a senhora saiu para recebê-los. Juntos colocaram a moça em uma cama. Então minha avó assistiu aterrorizada, como entre aquele rapaz e sua avó amarravam aquela moça na cama.
Então minha avó perguntou: o que ela tem? Quem são aquelas mulheres que estavam no cemitério? São bruxas, a avó do rapaz respondeu. Desde que eu era criança e moro aqui, as bruxas descem 2 ou 3 vezes por ano. Mas agora elas estão vindo todos os dias. Elas querem que a minha menina fique grávida. Elas a levam à noite para que o diabo a engravide. A minha neta está ficando cada vez pior. Ela já não parece ela. Parece que outras pessoas dentro dela falam, mas não sabemos como ajudá-la. Então, o cachorro da casa começou a latir e minha avó se inclinou pela janela. Parada no caminho, a uns 40 metros da casinha, estava novamente aquela mulher de preto e cabelo branco, a mesma que ela tinha visto ontem na igreja. Esta mulher quer levar a minha irmã, disse o rapaz. A minha avó voltou na manhã seguinte para o povoado dela, assegurando que ela tinha visto coisas horríveis e que aquela pobre garota precisava mesmo de um ritual de exorcismo. Mas ninguém a escutou. Eles a ignoraram tanto quanto aquele pobre rapaz. O padre do povoado da minha avó, vendo o desespero, falou que ia dar o endereço e o nome de um padre que talvez poderiam ajudá-los. O rapaz então se dirigiu até um povoado chamado Sapezal, à procura de um padre chamado Léo. Alguns dias depois, ele conseguiu, com a ajuda de uma das minhas tias, a encontrar este senhor. Era um velho italiano que parecia qualquer coisa, menos de um padre. A sua casa era mais bem um desastre. Ele explicou que tinha mais de 3 décadas que deixou a igreja e que agora ele vivia tranquilamente naquela cidade, pintando quadros que ninguém comprava, mas que ele vivia em paz. Minha avó explicou o que estava acontecendo, mas o Senhor se desculpou e disse que seu coração estava nas últimas e que ele não seria capaz de grande ajuda, já que não duraria mais que algumas horas em um ritual como aquele. Eu vou contar uma coisa para vocês, disse o padre Léo. Ele pegou uma caixa de madeira fechada com uma chave, a abriu e pegou um crucifixo. Esta é a arma mais poderosa com a qual contei na minha trajetória. Este é um crucifixo usado em exorcismos por gerações, por centenas de anos. Foi um presente do meu mentor, falou o padre Léo. Mas eu nunca tive ninguém para dar. Dizendo isso, o padre Léo o entregou para minha avó. Faça o que queira com ele, mas nunca o destrua. A partir de agora, este crucifixo é sua responsabilidade e de ninguém mais. Minha avó então chamou o padre da sua igreja e, na companhia dele e do rapaz, passaram dias em oração naquela casinha, até que a moça foi se recuperando pouco a pouco. Minha avó nunca me contou com detalhes o que tinham feito, mas sei que esse crucifixo é uma arma letal para o mal. Oi, gente, muito obrigado por terem chegado até aqui. Uma semana abençoada a todos, um beijo grande e até o próximo relato.